Muito boa tarde a todos os amigos da Leandro Stormer. Estamos iniciando uma transmissão do chat de Position. Inicialmente gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e vídeo dessa transmissão para que então possamos dar prosseguimento às nossas conversas. Estamos hoje no dia 15 de janeiro de 2016. Já se passaram então os primeiros 15 dias do ano novo, às 18 horas e 21 minutos. Como encontra-se o áudio e o vídeo por obséquio? Vou esperar algum retorno aí para que a gente possa conseguir. Por enquanto sem retorno. Ok, temos retorno aqui de Joseco. Ok para som e imagem. Muito obrigado, Joseco. Vamos imediatamente entrar aqui e colocar o Ibovespa no gráfico semanal. Tá? A gente observa o nosso Ibovespa no gráfico semanal tendo perdido uma forte região de suporte. Deixa eu só colocar o gráfico ajustado, que é o que eu prefiro. É Ctrl J, né? Tá. Então, ocorreu a perda de um importante suporte na região de 44.858 pontos. Infelizmente, isto automaticamente, até mais, bom final de semana, Vlad. Isso automaticamente faz o rompimento de um imenso diamante para baixo. Ou se nós quisermos também dizer que seria um triângulo simétrico rompido para baixo. A base desse triângulo simétrico rompido para baixo é essa amplitude inteira, levando um alvo em 36.538 pontos, 540 pontos. Então esse é o alvo do atual desastre que nós estamos vendo no mercado brasileiro, tá? Que foi motivado, que foi startado, digamos assim, no início do ano, devido ao esfacelamento da economia chinesa, como a gente estava vendo agora há pouco. A gente conversou um pouquinho sobre isso já ontem no evento presencial que nós tivemos aqui em Porto Alegre. Então realmente o Bovespa está numa tendência de baixa. Ele tentou reverter no final do ano passado com uma tendência de alta aqui com esse pivôzinho, não conseguiu, fez um novo pivô de baixa e agora então monta topos e fundos descendentes. Conseguimos inclusive desenhar até um canal de baixa, que é esse aqui. Veja que estamos nos aproximando da linha de retorno então deste canal de baixa. O Sérgio brincando, sabotaram o seu PC para não fazer comentário de abertura hoje? Brincadeira. Na verdade, eu me mudei lá para o outro andar, para o sexto andar, e ali no sexto andar não havia uma internet suficientemente forte para prosseguir com a apresentação. Então eu precisei pedir que o Vlad socorresse a mim. Nós temos o dólar futuro, senhores. O dólar futuro vem operando numa movimentação bastante interessante, tá? Com bandas se estreitando. Vejam que essas bandas superiores aqui fechando, isso usualmente marca um movimento muito forte a seguir pela frente, né? E a gente basicamente tem percebido que existe um advanced break-up dentro do índice, dentro do dólar, melhor dizendo, que eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem, se eu consigo mostrar o advanced breakdown, melhor dizendo, que é um primeiro indicativo de uma possível mudança de tendência no dólar para uma movimentação de baixa. Ontem nós conversamos bastante sobre isso, sobre o que poderia afim estar elicitando uma perda de força no dólar como um todo. Lá fora, a gente já tem vários economistas mencionando que o mercado americano, a própria economia americana, começa a entrar dentro de um processo de recessão. Já tem alguns indicadores mostrando isso. E isso, por sua vez, automaticamente, então, adiaria o aumento na taxa de juros americana e isso traria de novo de volta dólares para cá.
Aqui está o Advanced Breakdown, certo? Normalmente o Advanced Breakdown permite um último movimento de alta, que seria o que a gente está vendo agora. E quando o IFR bater nessa linha aqui e virar para baixo, vai ser o ponto perfeito de venda no dólar no gráfico semanal. Tá? Particularmente aqui comentando sobre esse excelente evento de ontem, que vale a pena repetir com mais frequência. Sim, Rock and Roll, nós vamos tentar fazer isso de preferência uma vez por mês, mais ou menos, para discutir até mesmo, por exemplo, mês que vem vamos falar sobre, vamos botar siderurgia e alimentação. No outro mês vamos falar sobre petrolíferas e mineração. No outro mês vamos falar sobre financeiro e... Então a gente vai escolher setores, vamos pegar 2 ou 3 setores discutindo um mês, vai ser interessante. Bom, então visto o dólar aqui, o dólar segue ainda dentro de uma tendência de alta, então apesar de ter surgido realmente essa movimentação, essa sinalização de uma possível mudança de tendência, o dólar ainda não fez nenhum sinal patognomônico, digamos assim. Patognomônico em medicina quer dizer sinal certeiro, né? De que vai mudar alguma coisa em termos de tendência. A gente tem então topos e fundos ascendentes, estamos entrando na região da retração de 61 da última perna de alta, da última perna de baixa, melhor dizendo, tá? E a possibilidade maior por enquanto ainda é de reteste de 4,25, que é o topo anterior. Tá? Então, no momento atual, eu não tenho ponto de entrada no dólar no gráfico semanal, nem na ponta da compra, nem tampouco na ponta da venda. Precisaria esperar um novo cenário aparecer. O boi, o BGI FUT, então o boi permanente, segue agora rompendo ou querendo romper um pivôzinho de alta. A ruptura irá acontecer em R$ 152, né? E isso automaticamente pode se desenhar inclusive um alvo utilizando o tridente do Andrews Pitchfork. Então o alvo aqui ficaria basicamente na linha média e nós poderíamos inclusive programar em quanto tempo nós atingiríamos esse alvo. Basicamente a gente pega a distância, digamos, tira a última, pega a distância daqui até aqui e projeta isso a partir desse fundo para frente. Então nós temos aqui o alvo definitivo em termos de tempo, e em termos de preço, dimensão e preço, que são as duas coisas que o John Crane gosta muito de marcar. Então está aqui o alvo, tá? Nesse ponto. Outra coisa que ele costuma fazer bastante é desenhar um canal paralelo. Seria este. Ó. Então ele tem basicamente este alvo e este alvo. Certo? Isso seria para o BGI FUT. Se nós falarmos de BGI 16, tá? Esse aqui não tem muito tempo de vida, mas a gente observa a tendência de alta. O BGI H16 talvez tenha um pouco mais de tempo, também não. O BGI F16, minha base está curta, né? Ó, o BGI F16 está um pouquinho mais claro, indo testar o topo anterior, tá? Que está em 152,14. CCM FUT, o milho, por sua vez, fortíssima movimentação altista, tá? Fez um ombro, cabeça, ombro invertido, nada mais do que o esperado. A gente comentou bastante sobre essa formação gráfica que estava aparecendo aqui, fundo, fundo, topo, topo. A gente comentou que existia uma enorme possibilidade de retorno para essa região aqui. E realmente nós estamos indo naquela situação, estamos dentro de uma onda 3 de alta no milho. Aqui seria a onda 1, aqui seria a onda 2, aqui seria a onda 3, que está em curso nesse atual momento. O alvo mínimo seria o topo anterior ali em 47,37. No momento atual, não tenho ponta de compra no milho, não tenho ponto de entrada no milho, já passou um pouquinho do ponto. CCMH16. Peraí, CCMH16 aqui. Está afastado das médias, ou precisaria que acontecesse algum tipo de recuo para que pudesse efetivamente posicionar-me novamente no milho, que está pela média móvel de 9, segue dentro do papel, bem importante.
Pergunta do participante. Então, visto os principais ativos, vamos já responder as perguntas dos participantes. Temos o participante Barbosa perguntando sobre BRKM 5 indicadores, venda forte, obrigado. Muito bem, nós temos a BRKM 5 operando realmente numa tendência de alta. Então, primeira pergunta, qual é a tendência do papel? Tendência de alta. Segunda pergunta, qual é o movimento que o papel está cumprindo? Estamos dentro de uma perna de baixa. Então, iniciamos uma perna de baixa porque ontem foi feito um Dunningham de baixa que iniciou a perna de baixa. Então, a gente tem uma perna de baixa dentro de uma tendência de alta. Muito bem. Isto em si caracteriza uma possível boa venda? Usualmente não. Usualmente não, até porque sendo os papéis mais fortes do mercado no momento. Tá? Seria uma operação contra tendência. Tá? Então, resumidamente falando, aqui é uma onda 1, aqui é uma 2, aqui é uma 3, teríamos uma 4, tá? E aí teríamos uma 5. Então, fazer uma venda aqui, algo um tanto quanto ousado, mesmo com a divergência baixista, Alexandre? Sim, mesmo com a divergência baixista. Estamos em cima de um suporte importante que é dado pelos fundos aqui estabelecidos em 24,74. Então, por que eu vou operar contra uma tendência de alta forte em um dos papéis que é um dos mais fortes do mercado no atual momento? Não tem muito sentido, não tem muita segurança. Né? Ainda mais considerando que o petróleo continua essa tendência de baixa e a Braskem está diretamente relacionada, inversamente relacionada ao preço do petróleo. Então, efetivamente falando, apesar desse sinal ter acontecido aqui, nós estamos 3 semanas consecutivas de queda, mas dentro de uma tendência de alta, isso não estabelece para mim uma venda segura. Tá? Uma venda segura seria o quê? Nós estarmos dentro de uma tendência de baixa num gráfico semanal, termos repicado até perto de uma média móvel e aí feito sinal de venda. Isso que seria uma venda bem mais tranquila dentro dos modelos que eu gosto de operar. Ok? Muito bem. Estão entrando poucas perguntas, então eu vou falando de alguns ativos aí individualmente. Tá? Um ativo que me surpreendeu bastante hoje, porque perdeu um suporte, pelo menos pode-se dizer que perdeu um suporte importante, é a própria, não chegou a perder, está em cima do suporte, é a própria Ambev. A Ambev, então, que havia consolidado ao longo do ano de 2013 2014 em uma congestão entre 14,15 e 16,50, conseguiu romper essa congestão, dobrou realmente o canal. Então, se a gente pega esse retângulo e projeta ele para cima, a gente percebe que aconteceu a dobrada do canal, atingimos o alvo 19,33 e agora montamos um pullback até o topo anterior rompido. Essa entrada de pressão compradora no final aqui, mais o fato de nós estarmos em cima de uma linha de tendência de retorno, que é essa daqui, que forma um padrão de alargamento como este, automaticamente me elicita a possibilidade de que a Ambev forme essa movimentação aqui. Por que isso, Alexandre? Afinal de contas, todo o mercado está baixista pra caramba, por que tu está contando uma movimentação tão importante para cima em cima da Ambev? Por uma série de motivos. O primeiro motivo é que a gente está em cima de uma zona de suporte. Estamos ou não estamos? Estamos. Topo anterior rompido, como já mencionado, mas mais do que isso, a gente observa aqui fundos de FR14 exatamente nesta região. Perdão. Esse nível, exatamente nesse nível. Só que tem uma diferença, a gente conseguiu atingir o mesmo nível de FR14 estando mais sobrevendido do que nós estávamos aqui, por exemplo. Isso estabelece uma reversão positiva, que é um padrão extremamente altista para a Ambev3. Então, onde é que seria um ponto seguro de entrada aqui, Alexandre? Afinal de contas, não sei, estou meio tenso ainda. Nós temos topos mais altos, fundos mais baixos, isso é uma congestão, é um triângulo simétrico invertido. Um position aqui teria 2 sinais possíveis que ele poderia estar trabalhando. O primeiro sinal, ele poderia esperar a ruptura da máxima dessa semana que terminou para tomar uma posição e colocar o stop na mínima. A outra conduta possível seria procurar algum candle de reversão no gráfico diário. E nós já temos 2 candles de reversão no gráfico diário, mas nenhum deles, apesar dessa longa sombra inferior, esse é o candle mais delicioso que eu normalmente trabalho. Mas eu não operaria aqui ainda, eu esperaria pelo menos um Dunningham de alta. E quando eu tivesse um Dunningham de alta, eu consideraria ele como o início de uma perna de alta dentro do
dentro da BEV, e daí compraria a ruptura da máxima deste candle, que fosse o daninho de alta no gráfico diário produzido, colocaria o stop na mínima da semana passada, e daí voltaria para o gráfico semanal e deixaria minha operação de preferência tentar fluir até o topo aqui desse canal, ou pelo menos até metade do triângulo simétrico. Então, pessoal, a BEV está realmente bastante interessante com essa sinalização que ela conseguiu configurar hoje. Ok? Setor de bancos, pessoal. O setor de bancos fez realmente uma movimentação muito importante de queda. Tá? Perdeu também uma zona de suporte que teoricamente não era para ter sido perdida, não era para, digamos assim, ter ocorrido a perda desse suporte. Não seria o esperado, tá? Mas realmente aconteceu a perda. A gente consegue observar aqui, rapidamente falando, que nós, no momento em que nós perdemos esta linha de tendência de alta aqui, fizemos um pullback e isso instantaneamente estimula a possibilidade de recuos maiores. Estamos perdendo agora esse fundo, que é o fundo de 13,48, e se nós efetivamente perdermos essa região, o próximo suporte estaria apenas aqui, em 7,29. Particularmente falando, eu não acredito neste recuo. Particularmente falando, eu observo esse recuo aqui como sendo um término de movimentação. Vejam essa amplitude projetada para baixo aqui, ó. Pá, pá, pá. E aí fez o zigue-zague para cima. Eu entendo este atual movimento que o Banco do Brasil está produzindo. Vejam, novamente, essa amplitude para baixo. Nós atingimos 100% do alvo, certo? Se a gente utiliza aqui novamente, ó, essa projeção aqui, nós ainda teríamos espaço para mais quedas, bem verdade, 10,50. Mas o que me chama muito a atenção aqui é o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos terminando a onda 5. Tá? Então aqui fica muito fácil fazer uma contagem. Quando a gente tem uma contagem tão fácil assim, aí a coisa fica realmente confiável. Então, na minha opinião, dentro do que eu tenho observado e dentro do método Stormer, nós estaríamos realmente nos aproximando de um ponto bastante atraente. A gente tem aqui, observem, o FR14 pelos profissionais liberais, também começando a ficar muito chamativo para Banco do Brasil. Alternativas: aguardar a ruptura da máxima da semana. Outra alternativa: esperar um Dunning de alta aparecer no gráfico diário, coisa que não apareceu ainda. Ou um Mark Crisp, que seria aqui na ruptura dessa máxima que a gente está vendo aqui. Seriam pontos mais agressivos de entrada dentro do Banco do Brasil, e é agressivo mesmo, porque a tendência ainda é de baixa. Se nós formos ser bem objetivos, nós ainda estamos em tendência de baixa no Banco do Brasil, topos e fundos descendentes, só que observem, aconteceu dentro do FR14 um Advanced Break Up. Ó, pega uma linha que pega este topo com este topo, e nós conseguimos romper essa linha de tendência de baixa para cima, coisa que não aconteceu se eu pegar a mesma linha unindo exatamente os mesmos topos, não aconteceu nos preços. Isso é um Advanced Break Up. Na medida que o FR vira para cima, gera o ponto de entrada do Advanced Break Up. Concordo com o Barbosa, o mercado está ficando muito interessante, só está faltando compradores. Voltem gringos, por favor. Exatamente isso. A gente tem vários ativos realmente muito interessantes, mas ainda não apareceu a pressão de compra, aquela pressão de compra forte e poderosa que nós gostaríamos de estar observando. A gente tem aqui a situação do Bradesco agora, que é um outro papel do setor de bancos. Notem, perdão, o estado sobrevendido do FR14, bastante sobrevendido. Notem a presença de fundos prévios nessa região de 17 com 51 reais. Notem que aqui também é retração de Fibonacci de prazo mais longo. Retração de 50% de toda a perna de alta que vem desde o crash de 2008. Então estamos na metade dessa retração. E ao mesmo tempo, se nós projetarmos aqui essa projeção para baixo,
161, 261 estaria em 14,76. Bom, esses níveis aí, e nessa tendência que o Bradesco encontra, assim, algumas outras coisas me chamam a atenção. Observe o tamanho da queda do Bradesco aqui nesse crash, 53%. Observe o tamanho da queda aqui nessa situação aqui, 36%. Observe o tamanho dessa queda aqui, 28%. O tamanho da queda aqui, 28%. O tamanho da queda desde o topo atual, estamos em 47%. Então essa queda que a gente está vendo aqui, que tem 47%, ela é muito similar à queda de 2008, por impressionante que pareça, em que o Bradesco conseguiu perder aproximadamente 52% do seu valor nominal. Tá? Nós estamos aproximando desse recuo de 50% do topo anterior e por isso que eu começo a ficar bastante atento com o Bradesco. Ainda não tem um sinal de entrada seguro, mas fico realmente bastante atento. Em relação ao Itaú perdendo uma zona de suporte também que eu acreditei que não seria perdido. Tá? FR14 extremamente sobrevendido, acionando stops, inclusive, das instituições que compraram aqui nesse Mega Candle. Aqui tem muita instituição comprando. Esse recuo aciona o stop deles. Tá? Eu pensei que eles iam conseguir defender o seu ponto de entrada, mas não conseguiram. Realmente o papel descarrilhou, tá? E descarrilhou feio. Estão vendo? Então é possível que aconteça um pullback, mas por enquanto não me empolga muito essa situação do Itaú, apesar do cenário ser bastante similar aqui. Ó. ABC. É possível que aqui seja uma ABC, ou aqui seja uma ABC. Bom, se isso aqui é uma ABC, então o movimento pode ir bem mais. O movimento ela teria como alvo recuo até perto de 20,90. O fato é que nós estamos perdendo suporte, tendência de baixa. Então, no momento atual, apesar desse FR14 bastante sobrevendido, eu esperaria pelo menos um candle de inversão no gráfico semanal para considerar alguma possibilidade de compra no momento. Não tem nada a fazer no papel agora. Barbosa pergunta sobre o Petrobras pelo ABV seria um desencarteiramento? Pessoal, como a Petrobras está entrando num nível abaixo de R$5, a própria ferramenta OBV perde a sua efetividade. Para papéis muito baixos em termos de valor nominal, o OBV perde a sua efetividade. É importante a gente deixar isso bem claro. Tá? Papéis com baixa valor nominal, infelizmente, o ativo, o indicador OBV, perde o seu valor. Tá? Então, a Petrobras, a Uzi Minas e a própria Gerdau estão virando micos. Tá? Estão virando micos. Então a gente não consegue dizer aqui efetivamente se isso é um desencarteiramento ou não. É óbvio que o dinheiro está saindo da Petrobras. Pior do que isso, a Petrobras conseguiu romper um canal de baixa para baixo, o que significa que ela vai dobrar esse canal. Tá? Pelo menos quando o papel faz isso, ele costuma dobrar o canal. E se a Petrobras estiver realmente indo dobrar o canal que foi rompido para baixo, então o alvo da Petrobras basicamente é essa amplitude inteira para baixo. O alvo está aqui, R$ 2,50 seria o alvo de prazo mais longo para a Petrobras. Eu estou rindo para não chorar, obviamente. Né? É bem provável, extremamente provável que haja algum tipo de repique, algum tipo de movimentação até essa linha perdida, que seria lá por 7,11, 7,12. Tá? Mas isso não me estimula para posições de compra no atual cenário, ainda mais com o petróleo sendo absurdamente castigado lá fora, como está sendo no atual momento. Então isso prejudica bastante a Petro, os níveis atuais de valores do petróleo na escala internacional realmente dificultam muito a situação para eles. Pergunta do curioso. Qual que é a diferença do Mark Crisp e do Dave Landry? O Mark Crisp é um pivô de alta que observa basicamente o fechamento. O Dave Landry é uma tendência de alta em que tu espera um candle que tenha feito a mínima dos dois últimos candles prévios, aí tu considera aquele ponto como teu ponto de entrada. Tá? Então são coisas bem diferentes, são setups completamente diferentes.
Pergunta para a gente olhar, Storm, tudo bem? Pode estar se formando um ponto contínuo em Embraer, ou poderia cair um pouco mais. Grato, feliz ano 2016, saúde, felicidade para a família. Muito obrigado, Naka. Vamos olhar aqui a Embraer. A pergunta dele é se estaria sendo possível. Embraer, se a gente olhar o OBV, está cada vez maior, o que significa um processo de acumulação. A pergunta dele é se havia a possibilidade de ser algum tipo de ponto contínuo. A resposta é sim. Aparentemente é um ponto contínuo, aparentemente é uma ABC até a média móvel 21. Batemos na média móvel 21. Esse não é o ponto contínuo que eu gosto mais de operar, porque é um candle muito amplo, o stop fica longo e ainda é um candle de baixa. Se fosse um candle de alta em cima da média, fica bem mais confortável. Por exemplo, vamos colocar aqui pontos contínuos mais agradáveis, como este aqui. Veja que o recuo até a média móvel já é um candle branco, mas não tem aquele... Esse aqui é perfeito. Ó. Fez o recuo até a média móvel e forma o candle de aversão, e quando rompe o ponto de entrada é muito mais seguro. Então esse é o tipo de ponto contínuo que eu prefiro operar. Esse aqui, por exemplo, não é tão bom porque ele ainda é vermelho. Tá? Eu prefiro então pontos contínuos que já sejam favoráveis à movimentação. Tá? Não é o que a gente está vendo agora dentro da Embraer. Então eu esperaria semana que vem. É bastante provável que forme mais um candle de aversão, uma estrelinha branca em cima dessa média móvel. E aí nós teríamos realmente uma movimentação bastante favorável. Lembrando que essa é uma empresa exportadora e que, portanto, ela está muito atrelada ao dólar. E essa já é uma resposta também para o Ares Silver Fox, que perguntou sobre a Embraer. E agora vamos olhar outra pergunta dele sobre Ciel 3. Ciel 3 reverteu a tendência, Ares. Surpreendentemente, Ciel 3 virou para uma tendência de baixa. A média móvel de 21 virou para baixo. O pivô de baixa foi feito. E o alvo agora é a próxima média, que está aqui, ó, a média móvel, no caso, de 200 semanas. Tá? Na verdade, eu prefiro usar ao invés de 200, vocês sabem, eu não uso a de 200, eu uso a de 144. E é exatamente onde nós estamos em cima. Estamos em cima da média móvel de 144 períodos. Fez essas duas sombras inferiores na semana passada. Também é fundo prévio. Aqui. Ixi, fiz uma bagunça. Mas o papel encontra-se em topos e fundos descendentes e, portanto, num momento tecnicamente complicado de pensar em qualquer tipo de operação, de compra pelo menos. Tá? O que a gente poderia estar pensando aqui em produzir? Tem algum sinal de entrada factível? Dentro dos modelos que eu costumo operar, não. Tá? Eu não tenho Mark Crisp, eu não tenho Dunning de alta, eu não tenho... Vamos olhar o FR, como é que ele está. O FR até está num nível bastante interessante. Tá? Então o nível do FR é um nível atraente. Poderia pensar uma entrada pelo modelo profissional liberais. São níveis que foram atingidos aqui e aqui que reverteram para situações bastante favoráveis. Tá? Pergunta do G. Souza. Fala, Storm, beleza? Algumas small caps com bom fundamento para acumulando esse período de queda da bolsa? Essa é uma pergunta difícil, G. Souza. Eu acho que... Sabe o que seria o ideal? O ideal seria nós conversarmos sobre isso especificamente em uma reunião. Tá? Em uma reunião. Tá? Isso será feito, então, na próxima reunião no mês de fevereiro. Vamos falar sobre isso, small caps interessantes. Gostei do tema. Tá? Numa reunião presencial que nem foi feito aqui e transmitida eventualmente. Ok? Ficamos então combinados isto. Muito bem, pessoal, vou ter que finalizar aqui o nosso bate-papo, nosso chat position, tá? Eu espero que a gente se veja em seguida, na semana que vem, onde então nós poderemos estar falando um pouquinho mais sobre ativos. Talvez eu consiga responder mais uma ou duas perguntas, acho que dá tempo sim. Temos aqui então mas eu gostei muito da tua pergunta, G. Souza. Eu vamos abordar esse tema. Small caps interessantes, small caps com bons fundamentos nesse momento atual de bolsa. Pergunta do participante EBJ1729. Olá, Storm. Poderia comentar a MGLU 3? Magazine Luiza. Magazine Luiza rompeu o mesmo padrão que a Petrobras fez, que é perder um canal de baixa para baixo. Foi exatamente isso que a Magazine Luiza fez aqui. E ela dobrou o canal para baixo.
tá? E realmente atingiu o alvo e agora ela está tentando retornar até o canal anterior rompido e vai ter resistência aqui em 20,43, tá? Isso não me permite absolutamente nenhum tipo de operação, nem de compra nem de venda. Não estou num ponto muito seguro de operar MGLU3 nessa atual situação que a gente está entendendo aqui no cenário, tá? Muito bem. Então, espero que todos os amigos tenham um ótimo final de semana. Deixa eu só falar um pouquinho sobre a Vale 5, porque ela me chama muita atenção. Tá? A Vale 5 fez aquilo que eu chamo de quinzena da morte. Quinzena da morte é quando o papel faz uma queda reta em 15 dias consecutivos, que ele fez aqui, certo? E a partir disso, pessoal, o ativo tem apenas dois destinos possíveis quando chega no 15º dia, que é exatamente hoje. Tá? Ou o papel faz um V, ou seja, rompe a máxima do 15º dia e volta até o início do mês, e aí o mês vai terminar com uma estrela, ou o papel perde a mínima do 15º dia e dobra a primeira perna para baixo. Então isso é o que a gente, por exemplo, aqui aconteceu em novembro, uma quinzena da morte, primeira quinzena da morte. Veja que aqui os primeiros 15 dias de novembro foi queda, e depois quando perdeu a mínima do 15º dia, simplesmente ele repetiu o tamanho da perna para baixo. Tá? Nós fizemos uma primeira quinzena de queda, e se a Vale então romper essa máxima, a minha perspectiva seria um retorno aqui para o início, para 10,36, aí eu compraria com o stop abaixo da mínima. E se perdermos a mínima, é uma venda com o stop acima dessa máxima e o alvo sendo essa perna inteira para baixo. No passado, a Vale já fez outras situações bastante similares. A gente tem aqui uma quinzena da morte, ó. Quinzena da morte. Depois forma o V mencionado. Volta lá para o início. Tá? Existe também algumas quinzenas, são quinzenas da vida, que são mais raras. Certo? Vamos olhar aqui um outro exemplo de quinzena da morte. Ó, a quinzena da morte. Aqui faz um período de queda de 15 dias reto, não pode ter nenhum joelho, não pode ter nenhum zigue-zague, tem que ser reto. Quando chega perto do 15º dia, rompe a máxima, aí tu projeta esse retorno para cá. Dá para pensar em montar aqui uma borboleta com o miolo mais aqui no meio, que ela fica algo barato também, né? Dá para pensar numa trava de alta. Tudo isso pode eventualmente ser pensado, são operações que acabam tendo riscos limitados. Ok? Então o que a gente está observando aqui neste ativo na Vale do Rio Doce no momento. Tá? Me chama muito a atenção isso, eu queria deixar isso registrado aqui com vocês. Tá? Última pergunta do dia, participante Smart Trader Storm, dá tempo de ver VEG3? Perdeu o critério Carolina? Sim, perdeu. Tá? Então a VEG3 perde critério, na verdade já perdeu quando a média móvel de 21 virou para baixo aqui, ó. Então ela já perdeu desde setembro, ela já sai do segundo critério da Carol de excelência. Aqui, ó. Outubro ela já virou para baixo a média, saiu do critério. Tá? Então agora nós estamos dentro de uma tendência de baixa, topos de fundos descendentes, e perdendo esse fundo deve prosseguir o seu movimento de recuo mais importante. Tá? Então assim, a Vale, na minha opinião, tem uma forte possibilidade, voltando lá para a quinzena da morte que eu estava mencionando, tem uma forte probabilidade de seguir o movimento de queda e fazer mais uma segunda quinzena de recuo. E se ela fizer mais uma segunda quinzena de recuo, o alvo seria 5,21, que é o meu alvo final para a Vale do Rio Doce. E isso será imediatamente acionado na perda da mínima desse conjunto aqui estabelecido nos 6,82. Tá? Muito atento para Vale do Rio Doce. Tá? Um forte abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Tudo de bom, paz e sucesso para todos. Ótimos trades. Até mais. Tchau, tchau. Outra coisa. Em relação a CROT 3, deixa eu colocar aqui para vocês. É rápido. Nós havíamos conversado sobre CROT 3, basicamente, algum tempo atrás.
Deixa eu afastar bem o gráfico e mostrar para vocês com muita atenção isso, porque esse cenário aqui está muito chamativo para esse setor. Tá? Olha só que legal. CROT 3, a perspectiva que nós temos aqui basicamente é um movimento 1, movimento 2, movimento 3, movimento 4. Finalizamos o movimento 4. E observem, estamos em cima dessa longa linha de tendência de alta que une fundos muito importantes do papel. Este fundo, este fundo, este fundo, este fundo. Aí quando a gente observa essa onda aqui de recuo que aconteceu dentro da CROT, que foi o movimento 4, o movimento 4 foi configurado em uma ABC. ABC. Muito bem, essa ABC ela foi rompida aqui, ó, e a onda 4 então terminou. E agora então nós estamos dentro do que seria uma onda 5 de propulsão. Essa 5 de propulsão então teria como alvo buscar, a gente sabe que usualmente a 5 é a distância da onda 1 até a onda 3. Até o topo da 3, a partir do fundo da 4. Então o alvo da CROT é lá em cima, pessoal. Mas Alexandre, com todo esse cenário baixista do mercado, novamente falando, eu não sou o único que está afirmando que existe uma boa probabilidade de nós estarmos muito próximos de um fundo mais importante. Inclusive, uma coisa que tem me surpreendido muito é que os próprios elitistas, o P. Caldas, que é um dos caras que eu mais respeito no Brasil em termos de Elliott, está extremamente altista do mercado. Geralmente elitistas são muito baixistas, né? Eles estão sempre pensando em final dos tempos. Mas nos cenários atuais, nas situações atuais, aquilo que o próprio Barbosa comentou agora há pouco também, o cenário está ficando, as ações estão muito baratas, os pontos de entrada estão aparecendo de uma forma muito clara e só falta realmente os compradores americanos entrarem com mais volume, com mais força. Isso aqui então me parece muito o movimento 1, movimento 2 de uma onda 5, tá? E se isso efetivamente for, vejam que essa situação que está se desenhando aqui é um triângulo simétrico invertido, tá? Olha aqui que bacana esse triângulo simétrico invertido. Ó. Muito similar ao da Vale do Rio Doce. Nós estamos exatamente no mesmo ponto da Vale. Veja que esse gráfico, essa configuração é exatamente igual à da Vale. Está vendo? É um triângulo simétrico invertido. Olha que bonito. E a gente sabe qual é o resultado disso. É isto. A BEV, uma grande possibilidade de voltar lá para os 20,33. Ponto muito atraente até para aumentar posições dentro da BEV, dentro dos critérios do método Stormer. E agora voltando para o ativo que a gente estava olhando, especificamente falando, né, que é a CROT 3, a mesma situação acontece aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Terminou o quinto movimento. Muito bem, isto significa que a superação dessa congestão que está desenhada aqui tende a levar o ativo para cá. O que seria uma valorização bastante interessante, quase 33%. O stop é relativamente curto, o stop fica abaixo dessa mínima, um stop abaixo de R$8. Então a gente tem um stop de 7% para um alvo de 34%, tá? Numa situação que no mínimo chama a atenção de bons traders. Ok? Então isto basicamente é para a CROT 3. Tá? Eu ainda estou bastante altista para ela. Assim como para a Grendene e assim como para a BEV3. Tá? Então realmente estou bastante altista para esses três ativos especificamente dentro do mercado. Senhores, então novamente falando, desejo a todos vocês um excelente final de semana, paz, saúde e prosperidade para todos. Espero que vocês possam abraçar e estar com as pessoas que vocês amam, com as suas famílias nesse final de semana. Aproveitem bastante, descansem do mercado. O mercado foi difícil essa semana, foi muito complicado, bastante difícil, estressante eu diria. Mas eu acredito que semana que vem a gente possa então estar junto com vocês, entendendo um pouquinho mais e procurando aprender um pouco mais sobre essas coisas todas. Desejo a todos então um bom descanso. Até mais.